Edu, eu lamento muito mais uma derrota do Guarani, mas para esse amigo de vocês não é surpreendente, não. Eu não preciso ver a terceira partida, eu falei que precisava de 3 para ver o trabalho feito, os jogadores contratados, e o Guarani vai sofrer no Campeonato Brasileiro da Série C, infelizmente. Tem uma zaga titubeante, foi assim hoje numa bola parada, você não pode tomar o gol que o Guarani tomou. Para começar por aí. O treinador, ele propõe uma saída de jogo, é muito bonito, tá na moda, mas ele precisa ter jogadores para poder fazer esse tipo de trabalho. E ele não tem 2 zagueiros que consigam fazer isso. Ele tem até volantes que têm manejo de bola. Por isso que ele começou também o jogo com o Sarará. Eu não morro de amores pelo jogador, mas a diferença não é tão grande dele para o Natan. São jogadores comuns, não é? Ele prestigiou o Caio Melo como segundo volante, eu acho que ele está certo pela partida que ele fez contra o Maringá. Mas aí vem a grande lambança, na minha opinião, do jogo. Foi colocar o Isaac por dentro. Quando eu vi Isaac como novidade e João Vitor, eu falei, poxa vida, alguém deve ter falado para ele que o pouquinho que o Isaac jogou no Guarani, ele jogou aberto do lado esquerdo. Mas não. Como fez na primeira partida contra o Maringá, insistindo com o Anderson Leite, ele colocou o Isaac ali por dentro. O Brusque, que marca muito bem, esse é o trabalho deles, é um time limitado, não teve espaço, não participou do jogo, foi uma peça nula no primeiro tempo. Aí fica muito complicado, extremamente difícil. Quando você não tem um meia de articulação, tem um time ainda que não tem a confiança necessária para poder, sabe, trabalhar a bola, chegar com mais ofensividade. O Guarani é um time intranquilo, sem confiança. É aí o treinador inventa o Isaac por dentro, fica mais difícil, né? O Guarani tomou o gol, melhorou na partida depois, quando colocou os nervos no lugar, mas não foi nunca suficiente para incomodar o Brusque. Qual foi a grande defesa do goleiro do Brusque no jogo? Nenhuma, não teve. Não teve porque o Guarani tem um ataque de risos e um meio-campo acéfalo. Essa é a verdade, futebolisticamente falando, evidentemente. Eu vi contra o Maringá, não gostei, e hoje também não gostei. O treinador teve tempo para ajeitar esse time, para organizar, para escolher as peças certas. Quero também dizer ao ouvinte da Rádio Bandeirantes que tenho total consciência que o elenco é fraco. O treinador não faz milagre. Quando as peças eram, né, na pré-temporada ou depois do Campeonato Paulista anunciadas, eu nesse microfone e meus companheiros, a gente disse quase uma centena de vezes que não era suficiente o que o Guarani estava contratando para a Série C. Porque a gente conhece a capacidade ou a falta de capacidade desses remanescentes. A gente conhece. Não é novidade o que está acontecendo. E eu lamento muito falar isso. Mas se o Guarani não tiver uma modificação na parte de escolha, na escalação, no jeito do time jogar, vai sofrer mais um jogo para tentar empatar. Não sei se o caminho é trocar o treinador, isso não é um problema que me cabe. Mas até agora, do Campeonato Paulista até agora, o treinador do Guarani não conseguiu dar um padrão de jogo para esse time. Lamento muito e não discuto. A vitória do Brusque foi absolutamente correta. Foi mais objetivo que o Guarani e venceu o jogo, Edu. Olha, brasileiro.